Eu vou conversar agora com Lucimar Andrade. O Lucimar, ele é agrônomo e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre gesso agrícola. Lucimar, bom dia. Bom dia, Tony. Tudo bem? Tudo. Lucimar, muita gente confunde e a maioria das pessoas, às vezes, não sabe para que serve o gesso agrícola. Sim. Então, deixa eu te fazer a pergunta clássica. O que é o gesso agrícola? Bom, o gesso agrícola, ele tem cálcio e enxofre, é sulfato de cálcio dihidratado, né? Ele tem duas fontes, né? Você pode obter o gesso agrícola hoje vindo do resíduo da fabricação do ácido fosfórico, que vem de catalão, e tem um gesso natural. É um gesso que vem de mineração, inclusive ele tem maior qualidade até em termos de concentração dos nutrientes do que o gesso de resíduo, né? Tá. Então é um produto muito bom. E é um produto muito importante para nós utilizarmos na agricultura, né, devido às suas grandes funções no solo. Agora, o que o gesso faz no solo? Por exemplo, quando eu aplico o gesso, pode ser via caminhão basculante, trator e tal. Eu aplico igual o calcário, né? Sim, a mesma Jogo igual semelhança. o calcário. O que ele faz no solo? O que ele modifica no solo? Primeiro que o gesso, o calcário, ele é um corretivo, ele corrige a acidez do solo. O gesso, ele é um condicionador de solo. Ele não mexe no pH. Só que o gesso, ele é solúvel, né? Então, quando ele é aplicado no solo, ele vai dissolver rapidamente e ele vai corrigir em profundidade o alumínio tóxico. As nossas terras de cerrado são muito aluminizadas. Exatamente, a gente chama álicas, né? São ricas em alumínio. Isso. Então, o ânion enxofre, SO4, né? Ele desce em profundidade e ele neutraliza esse alumínio. Com isso, quando neutraliza o alumínio, as raízes da planta vai mais profunda e vão buscar água lá embaixo. E automaticamente torna-se uma planta mais produtiva. Sim. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com água, né? A agricultura, a água é extremamente importante, até estamos chegando aí na Semana da Água, Dia Mundial da Água. E as plantas, elas bebem, né? O pessoal fala que planta come, mas planta bebe. Então, quanto mais profundo tiver o sistema radicular, mais resistente é essa planta ao estresse hídrico e ela vai pegar nutrientes mais em profundidade. Claro. Outra coisa que o gesso faz, ele desce o cálcio. Entendi. Aonde o cálcio vai, também o sistema radicular das plantas segue atrás. E os solos de cerrado também tem... Às vezes você tem cálcio na superfície, que é onde o cálcio é colocado pelo calcário, enquanto que em profundidade o nível de cálcio é muito baixo. Então o gesso, primeiro, ele neutraliza o alumínio, ele desce cálcio para a profundidade, ele é uma excelente fonte de enxofre. Devo lembrar que hoje, por exemplo, 1 tonelada de soja... Ela usa 100 quilos de nitrogênio para... Né? Para esses 100 quilos de nitrogênio virar proteína dentro da planta, lá na tonelada, ela precisa de 10 quilos de enxofre. E hoje, os adubos que a gente usa na agricultura, milho, soja de forma geral, eles são muito purificados, muito concentrados. E com isso não tem enxofre. A gente tem poucas fontes de entrada de enxofre na agricultura. E o gesso... Além de neutralizar alumínio, fornecer cálcio, é uma excelente fonte de enxofre, é a fonte mais barata. Quer dizer que se eu colocar gesso com uma certa regularidade, a quantidade certa no solo, eu vou utilizar menos adubo. De maneira geral, vou utilizar menos adubo concentrado. Não é que vai usar menos concentrado, é que os adubos concentrados não têm enxofre na forma. Mas aí eu posso, às vezes, até usar menos ou usar a mesma quantidade, porém, eu vou ter um resultado melhor. Com certeza. E exatamente porque o enxofre é um dos elementos que as plantas precisam. Estou comparando com soja, que a soja é rica em proteína. Proteína sem enxofre, nitrogênio e enxofre, ela não se forma, né? Então, os nossos solos, devido ao uso constante de adubos altamente concentrados, o enxofre está ficando baixo nos solos. Então, quando o agricultor, a gente faz a recomendação da gessagem, dependendo do nível de enxofre que tem ali, a resposta para a cultura é muito boa, muito boa. Então, é uma cultura que... Aliás, é uma técnica que, quando bem feita, feita com critérios, dá excelentes resultados. E é bom lembrar o seguinte, para usar o gesso ou mesmo o calcário, ou seja lá, qualquer coisa que você vai jogar no solo, a análise de solo é fundamental. É muito comum hoje entre pecuaristas falar assim, não, eu joguei 3 toneladas de calcário. Quer dizer, joga. Jogar é uma coisa, colocar é outra. A gente falando de soja, mas a pastagem... Também são culturas que bastante exigentes em enxofre. Tudo que forma proteína é bastante exigente, né? Então, ou culturas também como hortaliça e a fruticultura. Então, a resposta hoje nas terras de cerrado ao gesso é muito boa. É muito Lucimar, só para finalizar,
Eu posso misturar o gesso com calcário e jogar ao mesmo tempo? Existe até produtos que já vêm, chama calcário com gesso, mas hoje, às vezes, dependendo, é mais prático você usar separado. Né? Vai ter um custo alto desse produto chegar misturado para o agricultor, normalmente vem separado. Existe já alguns calcários que têm, não gesso, mas enxofre na sua formulação para facilitar a aplicação. Tá ok. Bom, eu conversei com Lucimar Andrade, agrônomo, e nós falamos sobre gesso. É um ponto importante para você corrigir seu solo e produzir mais. Tanto milho, soja, seja lá a lavoura que for, e também pastagem. Com certeza. Lucimar, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e vamos ver se você vem mais vezes aqui, ok? Eu que agradeço. Obrigado. É uma satisfação falar com todos. Obrigado. E depois do intervalo, você vai ver que fevereiro fechou com mais um superávit e o agronegócio esteve à frente. E o julgamento da lei florestal pelo STF, foi bom, não foi bom? Será que vai resolver o problema da produção agropecuária? É um minutinho só e eu volto já.